gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você no TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria. Hoje conversando com uma pessoa, ele tentou se lembrar o nome do podcast, ele falou, é uma coisa de mulher lá, TPM. Eu falei, não rapaz, Teologia Prática e Mentoria. Eu sou Paulo Emílio com você aqui em mais um podcast. Você viu na semana passada, sempre segunda-feira às 19 horas, em nosso canal do YouTube, que vai passar a ser canal Mudança Essencial. Então nós vamos mudar o nome, você vai começar a ver uma nova roupagem, coisa nova, coisa linda. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, nosso podcast sai, nosso TPM Podcast. E nós aqui estamos gravando esse podcast para falar de um tema especial. Na semana passada, nós falamos do Sola Fide, falamos que somente a fé foi um programa em homenagem à Reforma Protestante. E hoje nós vamos voltar à nossa temática, que é pós-modernidade e os desafios para a igreja cristã. É isso aí. Quais os desafios que a Igreja de Cristo tem nessa era pós-moderna? E para esse bate-papo, você já deixa o seu like, você já envia esse podcast para quem você quiser, fecha parêntese. Para o nosso bate-papo de hoje, está conosco o pastor Carlos Júnior, queridão Junão. Ô Júnior, muito obrigado por você estar conosco aqui no TPM Podcast. Reverendo Paulo Emílio, eu que agradeço a oportunidade de retornar a esse espaço de aprendizado, espaço de conversa, espaço de crescimento, né? Espaço de mentoria, espaço de teologia. Fala de tudo, né? Bate-papo maravilhoso. Estamos aí batendo esse papo, um assunto relevante. Então é sempre bom nós pensarmos a respeito do meio, do momento que nós estamos inseridos enquanto sociedade. Porque, como disse Jesus, não vou pedir que vos tire do mundo, mas que vos guarde no mundo. Então, exatamente. Nós não somos extraterrestres pelo fato de sermos convertidos à fé cristã, mas nós somos seres sociáveis inseridos nessa sociedade do século XXI e denominada para alguns sociedade pós-moderna. Júnior, eu esqueci de falar, mas os nossos parceiros, Júnior, os nossos parceiros são tão especiais, eles têm ajudado a esse podcast e eu quero fazer um voto de gratidão a todos aqueles que têm ajudado a manter esse podcast no ar. O meu muito obrigado. E essa temática, Júnior, da pós-modernidade, esse ambiente que a gente vive, esse mundo novo para alguns, eu queria, Júnior, que você pudesse delinear para a gente o que é a pós-modernidade. Vamos lá. Reverendo Paulo, nós temos que pensar o que seria esse que nós chamamos de período pós-moderno, né? Eu acho que é importante nós delimitarmos essa ideia. Quando a gente fala modernidade, pós-modernidade, são períodos históricos aonde vão permear posicionamentos, uma influência coletiva muito grande. Então, quando nós olhamos assim, um olhar histórico para delimitar períodos da nossa história enquanto humanidade, nós separamos, historicamente falando, da seguinte maneira: período pré-histórico seria antes do surgimento da escrita. Rapaz, você foi longe, hein? Foi longe, então mais ou menos aí, quem sabe, aí, em torno de 4.000 anos antes de Cristo para trás. Então, quando a gente fala pré-história,
Depois a gente fala período antigo, da antiguidade, seria do surgimento da escrita até ali por volta do ano 430, quando tem a queda do Império Romano. Depois surge um novo período na humanidade, seria o que nós chamamos de período medieval. Seria da queda do Império Romano, ali, quinto século, até o 15º século, por volta do ano 1500. Aí surge o que nós chamamos de Renascimento, e do Renascimento até o século XVIII, que é a volta ali da Revolução Francesa, né? Os marcos ali, 14 de julho de 1789, período moderno. E a partir da Revolução Francesa, século XVIII, desde então, nós chamamos de contemporaneidade, período contemporâneo. Então, assim, pré-história, antiguidade, período medieval, período moderno e história contemporânea, período contemporâneo, a partir do século XVIII, Revolução Francesa em diante. E alguns estudiosos falam que nós estamos num momento da história da humanidade que já não é superou, que dá a ideia de ser, vai passando por cima, não, mas um novo momento, que seria agora que chamamos de pós-modernidade. Então, pré-história, antiguidade, medieval, modernidade, contemporâneo, pós-moderno. Então, seria um sexto momento da história da humanidade, né? Historicamente falando, né? Academicamente falando. E esse momento tem as suas peculiaridades e as suas características, como teve os demais momentos da história. Beleza. Júnior, gente, Júnior é formado em História e sempre quando ele vem aqui a gente fica babando para aprender sobre História, é uma maravilha. Mas, Júnior, e aí? Estamos ou não estamos na pós-modernidade? Como é que você define a pós-modernidade? Se nós estamos na pós-modernidade, como alguns sociólogos, antropólogos, alguns pensadores defendem isso, esse período ele vai se diferenciar do período contemporâneo. Nós podemos pensar assim, por exemplo, o que norteou o período contemporâneo? Aquele movimento na história chamado de ilustração, ilustração, iluminismo, aonde a razão, aonde a sociedade, a humanidade colocou a sua esperança, a sua fé na razão, né? Alguns estudiosos, filósofos, Kant, Hegel, vão surgindo naquele momento, né? Marx, Comte, Weber, estou falando aqui alguns pensadores para a gente pensar, porque tudo tem gente pensando. Tudo tem um fundamento teórico. Um fundamento teórico. Nesse momento, a razão era o norte da humanidade, da sociedade, principalmente essa sociedade ocidental, né? Europeia, americana. E aí alguns vão dizer assim, esse período passou. Segunda metade do século XX, a sociedade se moldou e não é mais a mesma do século XIX e século XVIII e início do século XX, com algumas características que nós podemos pensar aí, que alguns defendem, né? Então, a pós-modernidade é esse período da... Pós-razão? Pós-razão. A aceitação da razão como um mecanismo para entender a vida. Entender tudo, né? Entender tudo. E aí, por exemplo, já que você está falando de características, alguns estudiosos vão dizer o seguinte, uma das características desse tempo, Paulo, seria, por exemplo, a morte dos axiomas. Alguns vão dizer que axiomas são aquelas verdades absolutas, né? Certo. Então, por exemplo, existiam algumas verdades absolutas defendidas naquele período contemporâneo. Hoje, no início do século XXI, final do século XX, uma sociedade onde não existe mais verdades absolutas. Cada um tem a sua verdade e todas elas caminham juntas. Nós vemos um tempo onde verdades absolutas vão morrendo nessa sociedade. Tempo em que nós estamos hoje vivendo nele. Apesar de nós termos ainda problemas para lidar com eles, que são problemas relativos à modernidade, como a injustiça social, a fome, a miséria, o capitalismo desenfreado,
que gera muita desgraça na sociedade, muita violência, muita ausência de bens úteis e necessários para a vida. Por exemplo, em alguns lugares no Nordeste, você não tem luz elétrica, você tem escolas que não têm energia elétrica. Então, essa era uma questão pré-moderna. Mas na modernidade, na pós-modernidade, nós ainda temos esses problemas, né? A violência, a pobreza. Paulo, eu acho assim, esses problemas, eu vou até mais longe. Eu até brinco, esses problemas vão surgir na minha ótica. Já brinquei uma vez com você, falando, surgiu lá em Gênesis 3. Quando o pecado entrou na humanidade, aí começou a permear a injustiça, a miséria, a mentira, a violência. Então, quando a gente olha para a história da Bíblia, para a história da humanidade, esses problemas vão permeando toda a história da humanidade. No período medieval, na história antiga, você já tinha miséria, desigualdade, injustiça, tinha isso tudo. Aí a gente vê uma nova forma de gerir a humanidade surgindo, que é o capitalismo, né? Capitalismo ali, século XVIII, nós temos o mercantilismo a partir do século XVI, depois século XVIII vai engatinhando, século XIX o capitalismo, século XIX, XX, que é essa nova forma de se relacionar entre os seres humanos, né? Onde o capital vai reinar, vai dominando as relações humanas. Então, os problemas sempre existiram. Porém, quando eu falo assim, pós-modernidade, modernidade, é a forma de ver a vida. Por exemplo, eu acho que a sociedade atual, quando eu falo sociedade, não é A ou B, num todo, num coletivo. Ela vê a vida de maneira plural, relativa. No nosso tempo, tudo se tornou relativo. Tem um pensador, ele faleceu, chamado Balmer, né? Ele vai dizer que nós vivemos uma sociedade líquida, onde não tem como pegar nada, tudo é relativo, tudo é fluido, tudo é, né? E assim, é uma característica do nosso tempo, uma característica, assim, eticamente falando, você vê que hoje, você fala assim, tal posicionamento é certo ou errado? Aí as pessoas vão dizer, depende, é relativo. Mentira, é certo ou errado? Depende do momento. Depende do momento, depende da circunstância. Depende da pessoa que fala. Depende de onde ela fala, né? O pessoal fala do seu lugar de fala. Então, essa é uma linguagem bem pós-moderna, né? Lugar de fala. Então, uma característica é esse relativismo, essa morte dos axiomas, e vai transcender para a questão ética. Então, nós vemos um tempo onde as pessoas elas vão rechaçar tudo que você propõe como princípio absoluto. Então, olha só, vemos um tempo onde os princípios absolutos estão sendo cada vez mais rechaçados. Vejam, gente, aí você está assistindo nosso podcast, veja só que até agora nós só estamos definindo o podcast. Nós só estamos definindo a temática do nosso podcast, né? O que é a pós-modernidade? Você acompanhou aí a fala do Júnior. É bem isso mesmo. É um mundo extremamente difícil de ser definido e um mundo em que o relativismo está cada vez mais comum. E aí, Júnior, nós, cristãos, trabalhamos com princípios absolutos. Beleza? Nós, cristãos, entendemos que a Bíblia é o nosso fundamento para cumprir a missão que Deus nos deu. Como fazer isso nesse ambiente pós-moderno? Primeiramente, Paulo, eu acho que nós temos que entender quem nós somos, né? Não é você se transformar num ET, querer ser diferente dos demais, mas ao mesmo tempo é você entender que nós somos regidos. Eu queria até voltar um pouco antes. Eu não vejo como característica do nosso tempo, é um tempo do secularismo,
Mas é um tempo também onde a espiritualidade ou a espiritualização das coisas está muito aguçada. Uma vez eu... Então, essa é uma marca da pós-modernidade, né? Também. Uma vez eu vi uma pessoa falando o seguinte, Paulo, um cara, ele é pós-doutor em Harvard em física quântica, mas ao mesmo tempo ele tem um trevo de 4 folhas na porta dele pregado porque ele acha que aquilo pode espantar maus espíritos. Maus espíritos. Ao mesmo tempo que ele vive no mundo da ciência, da razão, mas você vê que uma característica do nosso tempo é essa espiritualidade, a espiritualização de tudo, muito aguçada, muito viva, e aonde as pessoas, quanto mais místico, melhor. E isso está adentrando até os nossos arraiais cristãos. Quanto mais misticismo, sincretismo, melhor. Também é uma característica do nosso tempo, aonde o sal grosso, aonde a água benta, aonde a corrente da expulsão, isso dá um ibope danado no meio cristão hoje em dia. E isso é bem pós-moderno. Então, existe uma religião da pós-modernidade. É isso, Júnior, que eu estou entendendo? Eu não digo uma religião, ou pelo menos uma maneira de encarar o sagrado. Uma manifestação religiosa. É uma manifestação religiosa, né? De encarar o sagrado. Aí você vê, inclusive, é uma crise muito grande, né? Porque, principalmente que nós chamamos de igrejas históricas, aí, quais seriam as igrejas históricas? Não é assim? Porque o cristianismo ele vai se dissolvendo melhor, se dividindo em ramos, né? O cristianismo católico romano, o cristianismo ortodoxo russo, e aí quando chega na Reforma Protestante, no século XVI, surgem ali as igrejas históricas. O que seria isso? Aquelas igrejas que são oriundas daquele momento histórico. Igreja anglicana, igreja luterana, igreja presbiteriana, podemos colocar as igrejas batistas, igreja menonita, depois um pouquinho mais à frente, igreja metodista. Essas igrejas históricas que foram cunhadas e foram, né, vindo a existir nesse momento da ortodoxia bem racionalista, da modernidade e contemporânea, hoje elas estão vivendo esse dilema. Elas estão sendo muito criticadas e muita gente está caindo fora das igrejas históricas, indo atrás de igrejas mais pós-modernas, correto? E aí eu fico assim, será que nós temos também que abrir mão de tudo para agradar o nosso cliente? Será que um não crente, como você falou, da característica do nosso tempo, ele se transformou em mais um produto, em mais um cliente, ou melhor, será que nós temos que ver a fé como um produto e o não crente como um cliente desse produto? Será que nós temos que abrir mão de tudo para agradar o cliente? E aí eu acho que é muito perigoso também. Mas, ao mesmo tempo, também, nós não podemos ficar engessados. É um desafio. É um desafio. Eu sei que nós vamos chegar mais à frente no nosso bate-papo sobre essa questão do desafio da igreja na pós-modernidade, mas você perguntou, é uma característica do nosso tempo essa espiritualização, esse misticismo? É um tempo do relativismo, é um tempo do misticismo, é um tempo do sincretismo, é um tempo onde tudo se transforma em mercadoria, é um tempo da comunicação em massa. Eu tenho 50 anos e você sabe, você tem um pouquinho mais. Há alguns anos atrás, para te falar com alguém que estava na cidade vizinha, era uma luta. Você tinha que comprar um monte de ficha e encontrar um orelhão. Dificilmente esse alguém tinha um telefone dentro de casa. Telefone era coisa de rico. De rico. Tanto que entrava no testamento. Deixo uma casa, um carro e 2 linhas. E aí não, hoje não. Hoje você gratuitamente, você tem um celularzinho, você para na área de Wi-Fi grátis, você conversa com um amigo lá no Japão, lá no Nepal, vendo ele gratuitamente. Você vai numa rede social e você fala, onde está aqui agora, para milhões, milhares. Então, também é um tempo onde a comunicação de massa se transformou de uma maneira absurda. Já era, não tem como fugir disso. E isso daí, Júnior, eu vejo como um dos primeiros desafios das igrejas históricas. Ou seja, como que essas igrejas podem responder às demandas da sociedade pós-moderna, do homem pós-moderno. Quer dizer, como é que elas podem comunicar o evangelho? Que desafio, hein, Júnior? É um desafio. Comunicar o evangelho sem perder a qualidade. Sem falar perder... agora, porque
A questão da comunicação, ela pode ser uma pauta, mas a questão do conteúdo, ele jamais será uma pauta dentro das nossas igrejas. O conteúdo é imutável. Conteúdo permanece. Né? O querigma lá, né? O querigma, a pregação é a mesma. Proclamação é a mesma. Sim. É o evangelho da graça, o evangelho do homem que se afastou do Criador, pecador. É o evangelho do homem que, longe de Jesus Cristo, em nenhum outro nome há ao qual possamos ser salvos, abaixo do céu, acima da terra. É o evangelho do eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho é Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Essa pregação, essa proclamação é única. Agora, a forma de nós levarmos esse evangelho ao homem perdido, aí nós podemos olhar e perceber e aprender. Mas aí, Júnior, você vai ter também vários líderes evangélicos que não querem mudar a forma de comunicar o evangelho. Esse é um outro desafio, porque tem pessoas que dizem o seguinte, não, por exemplo, vou dar um exemplo, terno e gravata e o inário do cantor cristão. É santo. Essas coisas são santificadas, e a irmã que toca lá o teclado, o órgão de tubos, sei lá. Então, acho que esse para mim é o primeiro desafio, é mudar a sua maneira de comunicar, correto? O Paulo, é interessante isso, eu estava pensando aqui agora. Uma das características que eu vejo no nosso tempo também é que é uma sociedade do fast food. Ninguém tem tempo para mais nada, né? Ninguém tem tempo para mais nada, é a sociedade fast food. E aí eu estava lembrando, por exemplo, tem grandes mensagens, pregações como de Jonathan Edwards, né? Pecadores da mão de um Deus irado, lá no século XVIII. Você tem aquelas, já li pregações do, acho que é o Padre Vieira, eu não lembro disso, pregações, né, de 10 laudas. Sermões longuíssimos. De 1h30, 1h40 naquele espaço, né, bem escuro, com a lamparina. E todos prestavam atenção durante 1h, 1h30. Será que vivemos numa sociedade onde as pessoas prestam atenção em um sermão de 1h30, cara? Aí você fala, o conteúdo ele é imutável, mas será que a forma de passar essa mensagem não tem que se adaptar a esse homem pós-moderno? A esse mundo onde nós estamos, a esse homem, você está falando com pessoas, você está falando com homens deste tempo. Você não está falando mais com homens e mulheres que viviam lá no século XVI, no século do Jonathan Edwards, ou no século lá do sermão do pastor John Wesley, né? Ou você não está falando com o auditório de Spurgeon, muito menos com o de Calvino. De Calvino, século XVI. Então eu acho que o conteúdo é imutável. Como você falou, vestimentas, liturgia, musicalidade, a forma que você vai passar o conteúdo no sentido igual a sua oratória, a sua homilia ali, isso pode ser revisto, cara, para ter entendimento, para ser melhor compreendida por a pessoa que está te ouvindo, cara. Então, o primeiro desafio é a pessoa fazer uma releitura do que ela está fazendo, da maneira como ela está fazendo. Porque se ela não souber comunicar, ela pode ter a melhor mensagem do mundo, mas a comunicação não vai acontecer, correto? Paulo, eu estou pensando aqui, eu tenho pouco tempo de caminhada, né, cristã. Me converti aí há 27 anos. Eu me converti numa igreja, Paulo. Posso até dizer que eu comecei a frequentar a igreja, a primeira igreja batista, da qual sou membro hoje lá, né? Estou lá. Já há 27 anos atrás tinha um boletim, a ordem do culto no boletim, a quantidade de hinos já prescrita no boletim, e aquele culto todo ali formado no boletim, e estava no estatuto da igreja, se não me engano, a proibição de ir no púlpito sem a gravata e o terno. E aí você fala assim, será que aquela forma, não é o conteúdo, se encaixa para esse mundo onde a sua filha de 15, 16 anos está inserida? Será que aqueles jovens lá do IFE, eles vão absorver a mensagem da melhor maneira
nesse formato que eu me converti há 30 anos atrás? Ou se elas precisam de uma nova estratégia para atrair a Ou, atenção delas? ou não é nem atrair, ou será assim, será que a sociedade não mudou e nós queremos continuar vivendo num tempo que não existe mais, cara? É. Será que os nossos cultos têm que durar 2 horas? Será que tem que ter o boletim mesmo, ditando cada momento? Será que nossas liturgias não podem se adequar a esse momento? Quando eu falo liturgia, porque às vezes nós sacralizamos coisas que são coisas. O inário para o culto cristão, o cantor cristão, o novo cântico. E nós tratamos isso como coisas santas, ou melhor, como coisas sagradas. Mas são coisas humanas. Uhum. O novo cântico, cantor cristão, não é palavra de Deus, não, gente. Não é palavra de Deus, não. Muita gente pensa que é. Não é palavra Muita de gente Deus, não. pensa, ô Júnior, a própria tradução da Bíblia, tem pessoas, tem líderes que talvez estejam nos ouvindo aí, pastores, evangelistas, presbíteros, alguns líderes acham que aquela tradução RA de Almeida, né? A Almeida atualizada, eles acham que, não, que é inspirada. Então, assim, acho que nós temos que entender. Você falou uma coisa, o vocabulário é dinâmico. A língua é dinâmica. A comunicação. Por exemplo, quando eu nasci, não existia a palavra deletar. Talvez o meu neto não vai descobrir, não vai nem nunca pronunciar a palavra apagar. Talvez daqui a alguns anos vai ter só a palavra deletar e o meu neto nem vai descobrir que um dia existiu a palavra apagar. Aí será que é sacralizado que na hora de traduzir o texto bíblico tem que colocar apagar, como está na Almeida, revista atualizada? Será que não vai poder colocar deletar? Então eu acho que nós podemos repensar isso aí, o que é, não é o que é sagrado e profano, aquela ideia do Missé Eliade, não, mas o que é imutável e o que é transitório, né? Eu acho Essa é uma dica muito boa, viu, Júnior? Atenção, você que está aí no nosso podcast. Esse é o primeiro desafio que você, que é cristão, tem na pós-modernidade. Repensar a sua própria maneira de fazer as coisas. Ou seja, como você pode comunicar o evangelho de uma maneira que seja atraente, que seja eficaz para o mundo e a sociedade onde você vive. Então, podcast, TPM Podcast está te avisando. Você precisa repensar sua maneira de fazer as coisas, não é isso, Júnior? O que é imutável, o que é transitório. O que é imutável e o que é transitório. Eu me lembro, Júnior, que quando eu era na minha juventude, não vou dizer que a idade... Quando foi a sua juventude? Faz tempo, faz muito tempo. E a gente cantava o hino da UMP, União de Mocidade Presbiteriana. E eu me lembro de um trecho desse hino, a gente cantava muito, muito, muito. E veja bem, isso aí, década de 80... Tá? Só aí, década de 80, porque na década de 90 isso já começou a ser modificado. Mas muito na década de 80, a frase do hino era assim: somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não, importa que preguemos a salvação. Olha só, veja, década de 70, década de 80. Mas quando chega na prática, o pessoal é difícil mudar, né? É difícil mudar, né? Dificuldade, por exemplo. Todos nós temos dificuldade. Igreja, né? Eu estou lá há 27 anos, né, ali congregando, frequentando, participando. Alguns dias atrás, a nossa igreja mexeu na iluminação do templo, na hora do culto. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, isso é uma coisa errada. Isso não é de Deus, não, gente. Tem que voltar à iluminação antiga. Essa iluminação que não é de Deus, não, gente. Mas a dificuldade que eu tive de lidar com algo diferente daquilo que eu vivi lá atrás. E é uma coisa simples. Iluminação.
Na verdade, na época de Paulo existia a iluminação, na energia elétrica. Exatamente. Quem te falou que tem que estar... Então, gente, será que realmente uma nova iluminação, uma nova liturgia, o horário das nossas reuniões coletivas, falta culto, não que a gente presta culto o tempo todo, mas as reuniões coletivas da igreja, o culto coletivo, vamos botar assim, será que os horários são tão rígidos? Será que a EBD não surgiu no domingo de manhã devido ao contexto social, econômico dos Estados Unidos do século XIX? E quando o evangelho chegou aqui... Na Inglaterra, tá? Na época da Revolução Industrial. Ou então aquelas plantações lá das plantations, lá dos algodão lá, e tinha que ser logo após o almoço, 9 horas, 10 horas. Será que o horário tem que ser de manhã? Ou será que o importante é estudar a Bíblia, se reunir para cultuar a Deus? Mas tem que ser naquele horário, tem que ser daquela maneira. Então, gente, eu acho que esse bate-papo aqui é o seguinte: vivemos num mundo diferente. Vivemos num mundo que não for um mundo onde os nossos avós viveram. A mensagem é imutável, mas nós somos chamados a transmitir essa mensagem enquanto igreja. Esses valores eternos e imutáveis, a este mundo líquido, relativista, sincrético, místico, a esse mundo do fast food. E nós não podemos nos eximir de cumprir a nossa missão enquanto igreja, mas temos que fazer da melhor maneira possível. Veja bem, Júnior, eu tenho 3 considerações finais e o nosso bate-papo aqui está tão gostoso, mas, gente... Tá chegando no final. Você que ainda não mandou esse podcast aí para frente, faça isso logo. Faça logo, não perca tempo. Deixe o seu joinha aí, ó, e envie para várias pessoas. Eu quero, Júnior, fazer 3 provocações para a gente finalizar. Vamos lá. A primeira, que eu considero um desafio muito sério dentro da pós-modernidade, que é o desafio de manter a verdade em um período em que o relativismo impera. Você tocou bem nisso daí e a gente quer dizer para os nossos participantes aqui desse podcast, que estão nos assistindo, para eles não terem medo de manter a verdade, onde você tem uma sociedade relativista. Não tenha medo de ser verdadeiro, de ser autêntico, de ser o que você é, de manter o que você crê. Tá certo, Júnior? E você usou o termo crer. Nós cremos, né? Nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem. Nós cremos que ele um dia vai voltar a este mundo. Nós cremos que ele ressuscitou ao 3º dia. Nós cremos em valores morais expressos no texto da Bíblia Sagrada. Nós cremos que o Espírito Santo age na vida do crente em Jesus. Nós cremos que Deus é soberano e ele rege esse mundo, ele está no controle deste mundo. São coisas que nós... São crenças, convicções, né? Nós cremos. Que fazem parte do credo, né? Credo apostólico, que precisa ser retomado, né? E aí, Paulo, tem gente que fala assim, mas eu tenho medo de mandar meu filho jovem para a universidade, porque lá ele vai se encontrar com pessoas que não creem. Mas o mundo pode ser um mundo relativista. O mundo pode relativizar. A igreja tem seus valores, tem suas crenças, tem o seu credo. A igreja tem as suas verdades que ela crê. E nós temos que proclamar o que nós cremos, de maneira respeitosa. Boa. E o mundo está clamando por ouvir isso, cara. Isso. O mundo tá perdido, né, Júnior? O mundo está perdido em tantas loucuras. É importante a igreja apresentar de uma forma inteligente a mensagem do Evangelho, né? O segundo desafio, que é um exemplo, Júnior, de comunicação criativa do Evangelho. Porque nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam atraídas pelo Evangelho.
Eu não sou a pessoa talvez mais indicada porque eu não tenho essa afinidade toda com rede social, infelizmente. Mas eu tenho que mudar isso. Rede social, pô, podcast, Aham, né? aham. Pessoas que me inspiraram na minha caminhada, que já não estão mais entre nós, grandes homens e mulheres de Deus que eu conheci. Se eu falasse que daí a alguns anos ia surgir uma ferramenta como essa e que poderíamos atingir milhares de pessoas de maneira gratuita, ele não acreditaria. Não, tem que ser um culto ao ar livre no domingo à tarde. No sol quente. Porque senão não é de Deus. Tem que ser uma distribuição de folhetos, porque senão não é de Deus. Aham. Então, assim, um podcast, uma rede social, estava falando da vestimenta, da maneira dinâmica, rápida e objetiva de apresentar um evangelho, talvez até mesmo num púlpito, linguagem, traduções do texto bíblico com uma linguagem mais contemporânea, mais acessível a quem está vivendo agora, a um jovem que está vivendo nesse momento do século XXI, uma linguagem mais acessível. E olha que eu gosto de ler a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, porque eu sou batista. Você gosta, né? Da revista que você Já você gostei. atualizado. Você é Já atualizado. gostei muito. Hoje eu tô na NVI. Você nunca gostou da corrigida, você gostou da atualizada. Sim, mas eu hoje já não gosto mais da atualizada, eu gosto da NVI, Porque, às nova vezes, versão internacional. Cuidado contigo, o pessoal falava, não, porque a RA. Eu falei, o que é a RA, gente? A RC. A RC, a RA, porque era a tradução, né, o Paulo? E os batistas usavam a RC. E os presbiterianos, a RA. E você sabe que hoje eu já sou criticado, porque eu só uso a NVI. Lá na nossa igreja, a primeira igreja batista de Bom Jesus de Itapuana, o nosso pastor Isaac Pimentel, ele já usa a NVI como uma tradução, né, meio que oficial da igreja já há algum tempo. E a Bíblia que eu carrego para o culto até hoje continua sendo. Você vê a dificuldade. Então, assim, eu estou igual aquele médico, já viu aquela história do cardiologista? Que fala assim, ó, você tem que parar de fumar, você tem que parar de ser sedentário. Aí o cardiologista tem um maior barrigão com cigarro no bolso, assim. Tipo assim, faço o que eu estou falando, mas não faço o que eu faço. Exato. Então, assim, eu estou falando que você tem que se atentar, mas eu uso a revista, ao meio da revista corrigida até hoje. E tenho dificuldade de largar aquela... Eu sei. Agora, Júnior, tem uma terceira questão e última para a gente finalizar o nosso podcast, que eu considero muito importante, que é a questão do caráter na pós-modernidade. O caráter cristão na pós-modernidade. Porque hoje, se tornar cristão, ou vulgarmente conhecido como crente, né? Evangélico, esse é um nome tão hoje tão perigoso, eu acho. Eu prefiro não me considerar mais evangélico. Eu sou cristão. Eu prefiro a expressão cristão do que evangélico. E a gente vê tantos evangélicos que não vivem uma vida de seriedade, de não violência, de pagar as contas em dia, de ter vida ética onde ele vai, de ser conhecido pelo seu caráter, porque hoje, na pós-modernidade, ser evangélico virou moda, né? Ser gospel virou uma moda, né? Infelizmente, o evangelho está sendo apresentado como mais uma mercadoria, nesse mercado que o mundo é, e aí o mercado da fé você tem coisas sendo vendidas. E como vivemos um tempo onde outra coisa que é muito marcante no nosso tempo seria o hedonismo, né? Aquela coisa do prazer pelo prazer. E aí é oferecido um evangelho que proporciona prazer. O prazer de ser rico, o prazer de não ter doença, o prazer de ter um filho tudo certinho, o prazer de ter um casamento perfeito, o prazer. Então, a pessoa se torna cristão não por aquilo que ele sofreu internamente, não por uma mudança interior, não por uma metanoia, né? A metanoia, a conversão, né? No grego lá, mas pela conveniência de encontrar naquele balcão que é oferecido naquele domingo à noite algumas coisas que ele está atrás. Então, pare de sofrer, tá aqui. Seja rico, tá aqui. Tenha casa própria, tá aqui. Tenha paz no casamento, tá aqui. Que seu filho seja aprovado num concurso, tá aqui. Então, o evangelho virou uma coisa para satisfazer quem ouve. E tem um monte de gente querendo mercadoria, isso. Né? Uma mercadoria.
Enquanto a proposta diz assim, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e siga-me. Então, é a questão da vida. E aí eu quero concluir aqui o que você está falando. Eu me lembrei dessa história e eu vi alguns anos atrás, alguém falando assim, ó, no passado, e eu lembro que eu estudava aqui na Escola Estadual Governador Roberto Silveira aqui em Bom Jesus, no meu ensino primário, né? Antigamente era o primário e o ginásio. E depois o científico, né? Aí no primário, quando separava as classes dos crentes e católicos, eu lembro que no universo de 30 alunos, eram 3 crentes, Paulo Emílio. 3, 4, pouquíssimos, né? E aí um cara falou assim, ó, antigamente o crente não era muito aceito. Você não tinha crente lá na política, lá na Câmara de Deputados, lá no hospital como médico, no meio dos empresários, mas o crente era respeitado. Aí nós vivemos em dias onde ser crente, você é bem aceito em todo lugar. Aí você tem crente em tudo quanto é lugar. Porém, o ser crente, ou melhor, você não é mais respeitado. Ser cristão não tem mais... Ser evangélico, o termo, né? Fulano é evangélico. Aí a gente ouve os escândalos, né? Prende-se e tal, fulano evangélico que é pedófilo. Como é que pode ser alguém que ser crente e ser pedófilo? Não encaixa. Prendeu o evangélico tal, recebendo propina, não sei o quê. Não tem como. Hoje mesmo foi presa uma deputada que recebeu uma propina pesada de quase 65 milhões. E evangélica. Ser evangélica. Pode ser evangélica, no hall de membros. Mas crente não é, não. Jesus Cristo não. Cristão não. Não que o cristão não erre. Vamos pontuar aqui. Aí eu estou lembrando de Dietrich Bonhoeffer, a questão da graça barata. Nós somos salvos pela graça, não por aquilo que fazemos. Eu não sou salvo porque eu não adultero. Eu não sou salvo porque eu não roubo na empresa. Eu não sou salvo porque eu não minto. Eu sou salvo pela fé, fostes salvos pela graça, através da fé. Efésios capítulo 2. Mas fomos feitura sua para as boas obras. Então, se essa experiência de fé que me conduz à salvação pela graça através da fé não transforma a minha essência e o meu caráter, alguma coisa está errada com a minha experiência de fé. Então, não podemos confundir a graça com essa graça barata, a graça que não pagou, tem um alto preço. Né? Uhum. Não foi de graça. Não foi de graça. Teve um sangue derramado. Então, Paulo, nessa pós-modernidade, nós temos que resgatar o caráter de Cristo. A salvação envolve, né, a justificação, a regeneração, a glorificação, mas tem aqui a santificação. A palavra hagios no grego, a palavra kadag, né, no hebraico, né? Somos cortados, somos separados, não somos mais iguais. Então, aquele que diz que não peca é mentiroso, está lá em 1 João. Mas também está em 1 João, aquele que vive no pecado não é nascido de novo, não tem um novo nascimento. Uhum. Então, o caráter cristão tem que ser resgatado no nosso meio. Não tem como ser de Cristo e estar envolvido com propina. Não tem como ser de Cristo e estar envolvido com rachadinha. Ah, não, é uma porta que Deus abriu. É uma janela que o diabo te enfiou dentro, cara. Ah, mas eu vou perder dinheiro, eu vou perder aceitação, vou perder espaço. Vai perder, cara. Como diz John Stott, nós somos colocados numa contracultura. Se você quer agradar o seu eu, se você quer agradar as pessoas na sua volta, nesse mundo pecaminoso, onde o mundo jaz no maligno, você não tem como viver a fé e o caráter de Cristo. Se você não é tudo igual, tem uma coisa errada. Eita, glória a Deus, maravilha, é isso aí que é o TPM Podcast. Você que assistiu esse Teologia Prática e Mentoria aqui pelo Pod Estúdios, parceiro especial nosso. Olha, passa para frente esse podcast. Isso vai ajudar muita gente. Tem muita gente precisando ouvir essa mensagem no mundo pós-moderno. Você que é cristão, o pastor Júnior deu uma chamada para você, viver de maneira honesta, mesmo na pós-modernidade, para você não negociar
os valores da vida cristã sadia. Tá bom? Então, Junão, ó, Paulo, muito obrigado, viu, cara? Você pelo convite. Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo, né, nesse podcast, seja no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, mas que Deus o abençoe e que nós entendamos. O evangelho é o mesmo. A palavra é a mesma. O projeto de Deus de resgatar o homem pecador é o mesmo. Mas a sociedade, a cultura, esse contexto que estamos inseridos, vai mudando. E Deus vai colocando ferramentas para que possamos, através do evangelho, resgatar pessoas que estão perdidas nas trevas do pecado e trazê-las para a maravilhosa luz de Cristo. Valeu, abração, gente, ó. Beijão, Deus guarde vocês, Deus abençoe, Junão, ó, valeu, hein? Obrigado, Paulo. Tchau.